Vieira, delegado de polícia e atualmente senador da República, para compor aqui o painel. E vou chamar também, uma honra imensa para mim, a primeira professora de Direito na universidade, professora Denise Albano, bacharel em Direito pela Universidade Federal do Ceará, mestre em Direito pela Universidade Federal da Bahia, doutor em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco. E atualmente professor de Direito Penal da Universidade Federal de Sergipe. Vou passar a palavra agora rapidamente para o Boa noite a todos, peço a todos que se sentem para acompanhar aqui a palestra. Depois de um debate tão acalorado, fica até difícil para a gente conseguir conseguir a mesma emoção, a mesma expectativa, então vou me esforçar aqui. Queria agradecer também a professora Denise, por ter topado participar, o senador Alessandro Vieira, por ter topado aqui discutir conosco. E agradecer aos participantes do painel anterior, Rodrigo, Milton, Flávio, que de fato arrancaram muitos aplausos e animaram bastante aqui nesse auditório. Eu vou querer introduzir minha fala trazendo uma introdução ao tema sobre o que é a liberdade de expressão e dando uma pincelada em cima do PL 2630 de 2020, da autoria do senador Alessandro. Então, gostaria, antes de mais nada, começar introduzindo o tema. Pronto. Então, a primeira pergunta que eu começo com uma provocação, que é: o que é a liberdade de expressão? A liberdade de expressão é um conceito que até hoje é muito discutido nas ciências humanas. É um tema que já é discutido há muitos séculos, desde os primórdios da filosofia política. Então, é até interessante quando você vai estudar a origem desse debate, a gente percebe que, mesmo quando você pega autores do século XX, do século XIX, eles debatem a mesma coisa que nós estamos debatendo hoje, ou seja, é um debate que é sempre atual. Então eu vou começar aqui trazendo o conceito de liberdade de expressão sob a ótica de alguns autores. Pronto. O primeiro autor que eu quero trazer aqui é o John Stuart Mill. A concepção liberal de liberdade de expressão, ela tem a sua origem com o filósofo britânico John Stuart Mill. Para mim, a liberdade de expressão significava justamente que toda e qualquer ideia e argumento poderia ser levado ao seu extremo, podendo até mesmo os discursos mais detestáveis serem proferidos, inclusive a disseminação de discursos inverídicos, ou como a gente chama hoje em dia de, entre aspas, fake news. Mill tem uma obra clássica chamada Sobre a Liberdade, que é a sua principal obra, e onde ele tem um capítulo inteiro dedicado a isso, que é o capítulo 2 do seu livro, que é inteiramente dedicado a essa questão da liberdade de expressão. E para mim, pressupor que discursos deveriam ser restringidos, por serem ofensivos ou falsos, seria presumir que nós somos nós mesmos juízes da certeza. Ou seja, aqueles que só ouvem um lado, só ouvem uma parte e se recusam a ouvir as demais. E que são capazes de determinar o que é falso ou o que é verdade. Então a gente nota que, desde aquela época, esse debate que nós já temos hoje sobre quem é o responsável por definir o que é ou não é uma fake news, quem é o responsável por definir o que é ou não é uma notícia verdadeira, é um debate que já havia naquela época. Não só isso. Para Stuart Mill, a censura ela simplesmente impede que as pessoas possam obter informação por conta própria, que possam elas mesmas avaliarem se uma informação é verídica ou inverídica, podendo questioná-la. Então, a própria censura é algo que dificulta o acesso à informação, é algo que dificulta, que traz uma dificuldade para as pessoas poderem saber se uma notícia é falsa ou não. Isso, perfeito. Mill, ele utiliza um exemplo clássico, que é o exemplo dos comerciantes de trigo, que, para Mill, na visão dele, o indivíduo ele tem o direito, por exemplo, de disseminar que os comerciantes de trigo fazem pessoas morrerem de fome, o que seria uma acusação falsa, uma falácia. Entretanto, existe um limite básico, que é: você não tem o direito de incentivar uma turba violenta a atacar a casa de um comerciante de trigo. Então, basicamente, a ameaça é algo que é restringido, justamente porque ela extrapola a liberdade de expressão. Ou seja, você tem a liberdade, mas você não tem o direito, por exemplo, de ameaçar ou provocar um dano à integridade física de outra pessoa.
disso que nasce, por exemplo, a ideia do princípio do dano. Para Mill, você não tem o direito de usar a força para remover a liberdade do terceiro, para violar a vida ou a propriedade do terceiro, e que uma ação do indivíduo ela só deve ser restringida justamente quando ela gera dano. E quando Mill fala em dano, ele não está falando, por exemplo, em dano psicológico, ele não está falando em ofensa, até porque isso é algo totalmente subjetivo, né? Algo que ofende a mim pode não necessariamente ofender a você. Então, para ele, dano é apenas o dano físico. É apenas você ameaçar ou danificar a vida, a liberdade ou a propriedade do terceiro. Então, aqui sobre o que eu estava falando, sobre a questão dos limites, né, sobre a questão do exemplo do comerciante de trigo. E essa definição trazida por Mill é o que cria a base da defesa geral à liberdade de expressão. Foi um debate que se iniciou naquela época, no século XIX, e que continua ocorrendo até os dias de hoje. Que é um livro que eu citei, sobre a liberdade, recomendo a todos. É um livro até bem barato, mas você consegue encontrar ele até por R$20, qualquer loja online, na Amazon, enfim. Eu recomendo bastante. Está difícil aqui. Bom, eu queria trazer aqui uma citação do Rui Barbosa. Para o Rui Barbosa, um povo que não sabe sofrer os males derivados da liberdade e que utilize de outros meios que não a própria liberdade para vencer esse mal, é um povo que não merece a liberdade. Ou seja, para ele, os problemas que são decorrentes da liberdade só poderiam ser combatidos e solucionados por meio da própria liberdade. Então, por exemplo, nesse caso, da disseminação de notícias falsas ou de declarações ofensivas, o único meio de você combater uma notícia falsa é justamente com informação. Não é restringindo essa notícia, não é censurando essa notícia, mas sim trazendo a verdade à tona. Então, por exemplo, no caso de alguém fazendo um mau uso da liberdade de expressão, entre aspas, somente um livre debate de ideias poderia solucionar esse problema. Somente por meio do livre debate de ideias a gente poderia chegar à conclusão de que aquela informação é falsa. Gostaria de citar aqui até outra referência, que um livro muito bom, inclusive eu recomendo a todos, que é o livro Contra Toda a Censura, pequeno tratado sobre a liberdade de expressão, que foi escrito pelo diplomata Gustavo Maldache. A liberdade de expressão significa que todo ser humano é livre para pensar e dizer o que quiser, e que nenhuma autoridade ou governo deve ter o poder de restringir o que pode ou não ser dito. A partir desse compilado de pensadores, a gente pode chegar... Pronto. A partir desse compilado de pensadores, para resumir e sintetizar basicamente o que é a liberdade de expressão. A liberdade de expressão é basicamente o indivíduo de poder emitir a sua opinião, sem que corra o risco de ser coagido, ou agredido, ou ameaçado, seja essa informação correta ou não, verídica ou falsa. A nossa própria Constituição, vale ressaltar, ela prevê, no seu artigo 5º, inciso 4º, o direito à liberdade de expressão, é livre a manifestação de pensamento, sendo vedado o anonimato. Então, é algo que o debate perdurou até a divulgação da Constituição e perdura até o dia de hoje. E aí entra a questão, que é a grande discussão aqui, sobre o PL 2630 de 2020, que surgiu todo aquele debate, se o PL da censura, se o PL é apenas uma regulação das leis. Então, eu vou elencar aqui algumas das minhas discordâncias, passei demais, algumas das minhas discordâncias em relação ao PL, e o senador está livre para debater qualquer discordância que eu aponte aqui. O primeiro problema que eu vejo com o PL é justamente o propósito do projeto. A ideia de querer coibir ou restringir informações que sejam falsas ou desinformantes no espaço virtual é algo que, por princípio, eu já acho, no mínimo, problemático, já acho correto. Visto que, querendo ou não, é algo que coíbe o exercício da liberdade de expressão e dá um poder indevido ao Estado para restringir conteúdo que seja considerado falso. Além disso, um grande problema que eu noto no projeto é justamente a dificuldade para definir o que são as chamadas fake news, o que são as notícias falsas. Então, a gente tem essa dificuldade para definir o que são as notícias falsas, quem é o responsável, e eu vou tratar rapidamente, que o artigo 10 do projeto trata disso. Mas eu vejo logo, cara, essa dificuldade de definir o que é uma notícia falsa, quem é que vai definir o que é ou não é uma notícia falsa. Além do fato que boa parte das notícias que são rotuladas como falsas, muitas vezes depende muito da interpretação e do viés de quem está checando essa notícia. É bom ressaltar que as chamadas fake news, as notícias falsas, elas sempre foram regra na política brasileira. Não com esse nome em inglês, mas elas sempre existiram desde o mundo a mundo. Não sei se vocês lembram, mas há algumas eleições atrás, na época que tinha a dicotomia, PT, PSDB,
era muito comum em toda eleição aquele discurso de que se o Aécio ganhar a eleição, ele vai cortar o Bolsa Família. Isso já era uma fake news. Aí na época ninguém discutia censurar ou impedir esse tipo de informação. Naquela época, em 2014, ela já era disseminada por meio das redes sociais, já era disseminada por meio da internet. Então, as fake news elas já existiam, mas elas sempre foram desmascaradas como? Por meio do livro Debate de Ideias, que sempre foi um meio adequado para se verificar se algo é verídico ou inverídico. Então, esses debates sempre existiam. Por exemplo, com o advento da internet, tivemos o surgimento de sites, como o E-Farsas, como o Boatos.org, que eram dedicados justamente a isso, a verificar se uma notícia é falsa ou não. E foi justamente o livro de debate de ideias que permitiu que esses sites existissem e pudessem checar se uma notícia é verdadeira ou não. O próprio leitor tinha a sua autonomia e sua liberdade para avaliar uma notícia falsa e ver se ela é verdadeira ou não era. Os artigos 6 e 7 do projeto de lei, eles tratam da transparência, e também é algo que eu considero bastante perigoso, pois traz uma série de obrigações para as empresas, sendo elas obrigadas a divulgar o número de contas registradas no território brasileiro, número de contas postais removidas, número de visualizações, compartilhamentos e alcance de postagens, algo que vai totalmente contra a autonomia das empresas, que são elas que ditam os próprios termos das redes sociais, e você é livre para entrar ou não nessa rede social, ninguém está te obrigando a criar uma conta nessa rede social, então se você discorda dos termos da empresa, é só não criar uma conta nela, enfim. Então, é algo que eu realmente acho perigoso você ter um projeto de lei que restringe a liberdade dessa empresa de ditar os seus próprios termos. Então, a internet, ela historicamente tem um ambiente bastante livre, exceto no caso do cometimento daquele projeto que fica meio como crime, tipo calúnia, ameaça, difamação, enfim, isso daí já existe lei para tudo isso, já está previsto no Código Penal, já era proibido por meio da lei. E aí vem aquela principal dúvida que eu levantei, quem é o responsável por definir o que é ou não uma fake news. No artigo 10º, no inciso 1º do projeto, é mencionado o uso de verificações provenientes de verificadores de fatos independentes, que são as famosas agências de fact-checking. Mas aí vem a pergunta, qual é o grau de confiabilidade desses verificadores? Qual é a competência deles para definir o que é ou não é um fato? É bom ressaltar que, assim como qualquer pessoa, essas agências elas possuem vieses. Essas agências possuem vieses ideológicos, assim como todo mundo, todos nós temos vieses, quando vemos uma notícia, nós interpretamos essa notícia a partir do nosso viés. E tais vieses, coincidentemente ou não, eles, na maior parte das vezes, tendem para um lado. Então, aí a gente já tem um grande problema, que, havendo um viés por parte do checador, não há como garantir uma imparcialidade na checagem. E é bom ressaltar que essas agências de fact-checking incorreram em erros diversas vezes, disseminaram notícias falsas diversas vezes. Um caso clássico foi quando a agência Lupa, há 2 anos atrás, realizou uma postagem sobre expressões supostamente racistas, que foi aquela postagem que todo ano ressuscita, que não use mais a palavra denegrir, não use mais a palavra criar no uso, fazer nas coxas. Deixa eu só terminar. É verdade, isso daí é fake news. Tudo bem. Você está comentando um negócio que não tem no texto. Artigo 10 não precisa do primeiro. Você Não tem nem entendeu? inciso. Meu amigo, a gente tem um projeto que foi votado no Senado da República. Sim. Eu imaginei que você fosse avaliar o projeto. Sim. Se você olhar o artigo 10, não tem sequer incisos, meu amigo. Tem sim, não tem artigo 10. Eu vou mandar o link para você. Eu mando também. Eu acho que é porque tem a versão original Sim, e depois teve as emendas, talvez. Mas isso daí tem que ser discutido também. Tem. Continue, por favor. Enfim, mas continuando, em relação às agências, a questão da confiabilidade dessas agências, que são as pessoas que irão definir o que é ou não é uma fake news. Eu dou aqui um exemplo, que eu trouxe. Aqui foi o caso clássico que eu mencionei, há 2 anos atrás, há 3 anos atrás, quase 3 anos. Eles trouxeram uma lista das expressões consideradas racistas e eles mesmos acabaram correndo em notícia falsa. Então é que tiveram que se retratar. E eles só tiveram que se retratar justamente pelo fato de que as pessoas pressionaram nas redes sociais, as pessoas criticaram duramente o projeto, criticaram duramente a matéria nas redes sociais, e eles se viram forçados a se retratarem, ou seja, tiveram que se retratar por conta do livre debate de ideias. Então, aqui eu elenco os principais problemas que encontro nesse projeto, seja com as emendas ou sem as emendas, enfim. Por definição, viola a liberdade de expressão, na minha visão. Viola a autonomia das empresas, que devem ser livres para determinar seus termos. Não define o que é uma notícia falsa e não consegue apontar um meio confiável de definir o que é ou não é uma notícia falsa, delegando essa função a agências que são enviesadas ou que têm um histórico de disseminação de notícias falsas. E aqui, não dizendo que tudo bem que veio por meio do emenda, mas, enfim, está lá no projeto.
Esse é o ponto. Então, trata-se de projeto que, embora bem intencionado, veio como no mínimo perigoso às nossas liberdades. Eu passo aqui a palavra agora para o senador Caso ele queira expor aqui o ponto dele. Muito obrigado a todos. Obrigado, boa tarde para todos. E desculpa a interrupção, que chega a um certo limite que, talvez pelo horário, a paciência reduz. Mas, primeiro de tudo, parabenizar pela iniciativa. É muito importante debater. É muito importante ter capacidade de sentar numa mesa, olhar os fatos, analisar esses fatos, fazer a sua concepção, a sua opinião. E é muito fácil, primeiro assim, o motivo da interrupção. Não existe no artigo que foi aprovado, não existe nenhum tipo de menção àquilo que você citou. Acabei agora de encaminhar para a professora Denise, o documento oficial está no site do Senado, não é difícil, ele é formal. Posso disponibilizar a cada um dos senhores, caso seja necessário. Segundo ponto, liberdade de expressão está muito bem definida na Constituição Federal. Não tem sofisticação. Eu gosto muito do nosso professor sergipano Aires Brito, ele fala isso sempre com a capacidade poética que eu não tenho. Eu sou um cara muito cartesiano. Mas ele diz sempre que a legislação vai estar entre um piso e um teto. Que quem define isso é a Constituição. A Constituição diz no artigo 5º, parágrafo 4º, que no Brasil é garantida a liberdade de expressão, vedado ou anonimato. E aí como é que surge o 2630? O 2630 surge meados de 2019, ele é votado em 2020 no Senado e está até hoje numa gaveta lá na Câmara dos Deputados. Ele traz iniciativas de regulamentação das ferramentas utilizadas para cometimento de crime. Não tem no texto votado no Senado uma palavra com relação a conteúdo. Por quê? Porque ninguém pode querer regular a opinião das pessoas. Vou dar um exemplo para vocês também, muito fácil de entender, muito concreto. Digamos que o cidadão sobe aqui para falar. Disseram que o deputado Rodrigo esteve aqui nesse instante, se eu ouvi, mas não vi ele falando. Ele disse que eu mandei a Polícia Federal na casa dele, alguma coisa parecida com isso. Veja, se o deputado, quem quer que seja, sobe aqui e diz: não gosto do Alessandro, a liberdade de expressão garante. Diz: não concordo com o Alessandro. Como eu sou uma figura pública, eu estou sujeito, inclusive, à crítica mais dura. A jurisprudência é muito clara nesse sentido, áspera. Chamar de burro, está dentro desse limite. Mas quando você diz que eu cometi um crime, que abuso de autoridade, mandar a polícia invadir a casa de alguém, aí não, passou. E aí vocês entendem muito claramente onde é que chega o limite da liberdade de expressão. E quem é que decide isso? É a Justiça. Não pode ter um Ministério da Verdade, não tem proposta do Ministério da Verdade. Não pode ter um grupo de fiscais que vão dizer o que é verdade e o que não é. Não tem isso na proposta, nem no texto votado pelo Senado. Que o único documento válido que existe hoje é o texto votado pelo Senado. Você teve, acho que, algumas versões de relatório do relator na Câmara dos Deputados, o deputado Ronaldo Silva, de São Paulo, que nunca foram à frente, com inclusão de uma série de coisas e tudo, e a minha opinião continua exatamente a mesma desde o início desse processo, apanhando no processo todo. A gente não pode entrar na tentação de regular a opinião das pessoas. Isso não pode ser feito. A Constituição não permite, nenhuma legislação nesse sentido é válida. Mas aí tem sim a obrigação de regular as ferramentas que são utilizadas. Por quê? Exemplo também muito fácil de compreender. Ambiente escolar. Quando alguém botava na porta do banheiro, lá de dentro, fulaninho é isso, tinha um alcance do tamanho de quem frequentava aquela escola, aquele banheiro. Hoje, quando você faz isso numa rede social, o alcance é global. Quando você faz isso usando ferramentas criminosas, o alcance é absurdo. E o que faz essencialmente o 2630? Ele regula 3 coisas. Proíbe contas inautênticas, as contas falsas. Proíbe as redes de disseminação não identificadas, aquelas redes estruturadas que você não sabe por que brota conteúdo. E proíbe que você tenha funcionamento não declarado. Porque a dona Maria, quando recebe uma mensagem, ela não tem capacidade de entender que aquilo ali é produto de um robô. Que ela recebeu aquela mensagem 70 vezes foi porque tinha uma máquina jogando aquilo, disparando aquilo. Tinha alguém usando uma central de distribuição telefônica ou telemática. Então é isso que está sendo feito no mundo inteiro.
Agora, no mundo inteiro você tem, e é importante essa cautela, várias iniciativas com tentação autoritária, é verdade. Mas isso não tem nada a ver com o que vocês têm. Nada a ver. E o que acontece? Uma das coisas mais importantes do projeto, que se tivesse sido aprovada, nós não teríamos um Alexandre de Moraes como a gente tem hoje, exercitando um poder extremo, absurdo, autoritário, porque lá está estabelecido o devido processo legal para derrubar um conteúdo ou uma conta. Não sei se vocês sabem, mas quem pega o microfone para falar sobre o tema tinha a obrigação de saber. As redes derrubam anualmente milhões de conteúdos. Bloqueiam milhares, milhões de contas, inclusive de presidentes da República. Nos Estados Unidos bloquearam o Trump, aqui em algum momento suspenderam o Bolsonaro. Tem uma série de influenciadores, jornalistas que estão banidos, políticos banidos. Alguém sabe qual é a fundamentação? Ninguém. Alguém sabe como é que a empresa decidiu isso? Não. Alguém sabe se esse cidadão teve direito de se defender? Não, também não teve. A lei criou isso tudo. A lei é fruto de uma compreensão pelo fato de ser delegado de polícia, pelo fato de ter sido criador da delegacia de repressão de crimes cibernéticos, do conhecimento que eu tenho do funcionamento da estrutura dessas empresas. A gente tinha uma visão romântica que foi materializada no marco civil da internet, de que a internet é um ambiente neutro. A internet garante que todos tenham liberdade de se expressar. Hoje a gente já tem maturidade para saber que isso não é verdade. O fluxo de informações na internet é determinado ideologicamente ou financeiramente. Essas empresas fazem mais postagens ou menos postagens, mais visualizações ou menos visualizações, a depender de interesses que não são transparentes, mas em regra são econômicos ou ideológicos. Se você fez alguma análise do conteúdo referente à campanha Biden-Trump, na última eleição, você teve um cerceamento de fluxo muito grande de determinada linha ideológica. Você teve uma suspensão de contas. E na eleição brasileira, Lula versus Bolsonaro, você também teve um cerceamento desbalanceado entre as duas correntes ideológicas. Então, continuo com a mesma posição. A gente tem que regular o funcionamento dessas empresas, preservando o direito dos usuários, do cidadão brasileiro. Não é tão difícil de entender. Essas empresas hoje abusam disso, elas fazem o que querem. Quem está agora começando, algumas pessoas aqui possivelmente começam a caminhada eleitoral, pré-eleitoral para esse ano, vão estar submetidas a isso. Se não tiverem dinheiro para pagar o impulsionamento, para ter engajamento e alcance, não terão, porque a máquina não permite. E quais são os critérios da máquina? Quem sabe? Quem estabeleceu isso? Quem sabe? É uma tecnologia dominante na vida de hoje. Como já foi, outras coisas aconteceram na vida. A humanidade não começou agora, em 2020, 2019. Quando surge o rádio, quando surgem os veículos de comunicação de massa, você tem um primeiro momento de total desregulamentação, mas em seguida você regulamenta a atividade, você estabelece responsabilidades. Para quê? Para que aquele que for vítima de crime possa buscar a responsabilização. Aonde? Na justiça. Por quê? Porque é assim nas democracias. É assim que funciona. De fato, tem julgadores hoje na justiça brasileira que estão fora daquilo que eu entendo como limite constitucional, sem dúvida. Falo sobre isso o tempo inteiro. Não me escondo em malandragem de internet, não sou gaiato de rede social que fala uma coisa que não sustenta quando é confrontado pelo poderoso. Eu sou o mesmo cara em qualquer ambiente. Eu pedi o impedimento do ministro Alexandre de Moraes em fevereiro de 2019. Fevereiro de 2019. Quem se posicionou contra isso frontalmente dentro do Senado? Flávio Bolsonaro. Qual foi a decisão que arquivou o processo da CPI da toga? Uma decisão na CCJ comandada pelo Centrão, PT e bolsonaristas, de mãozinha dada. Isso tudo está documentado. E, de novo, eu não sou moleque da internet. Eu não vou fazer uma gracinha na internet e depois, eita, foi enganado. Não funciona assim para mim. Eu tenho responsabilidade. O cabelo está branco, o cabelo já. Não posso passar essas vergonhas. Mas tem gente que gosta. Então, o convite que eu faço a todos é um exercício de debate técnico. Se procure entender todas as falas que eu fiz ao longo desses anos todos desse processo, que de novo começou em 2019, votado no Senado, só me engano, junho de 2020, todas são na mesma linha. Não podem entrar na discussão de conteúdo. As pessoas têm liberdade, inclusive, de cometer crime.
você tem liberdade, inclusive, de cometer crime, você vai ser sancionado. Mas eu não posso antever, eu vou suspender a conta do Lucas porque eu acho que ele vai cometer um crime, como tem acontecido no Brasil reiteradamente, por falta de regulamentação. Por falta de regulamentação, feito pelo judiciário em alguns momentos e pelas próprias empresas em outros. Porque as empresas não são isentas. Não é uma rodovia livre, como se imaginava na época do Marco Civil. Então, o que a legislação tentou fazer, se você me pergunta se a legislação vai ser votada e aprovada, acho muito difícil. Acho muito difícil. A configuração atual da Câmara dos Deputados repete um pouco a anterior, né, porque eu estou acompanhando senador, são 8 anos, então acompanho a legislatura, acompanhando agora a segunda legislatura, ela se repete, não é tão diferente não. Ela tem um pouco mais de pegada conservadora, mas tem pouquíssima gente com disposição de pegar o texto, entender o que está escrito, avaliar as alternativas, assumir o ônus de desagradar quem está ouvindo. Porque quem está ouvindo, como é o caso, não de vocês que são uma plateia qualificada, mas quem está nas redes sociais em geral, nunca viu um processo legislativo, não sabe como é que funciona, não tem ideia do que é, de como funcionam os algoritmos, qual o tamanho da força das empresas em cima da vida democrática das sociedades. E o cara não quer desagradar, porque a cada 4 anos ele vai para uma eleição e ele fica imaginando, meu Deus, se eu voto, tem gente aqui que fingiu que passou mal para não votar no critério do aborto. Teve. Só uma pena, a bancada sergipana só tem 8. É fácil demais saber quem faltou e quem não faltou. Né? Isso acontece muito, porque as pessoas colocam o interesse eleitoral pessoal acima do interesse público. A minha postura é diferente. Não sou perfeito, cometo um caminhão de erros, todo mundo erra. Se não é errado, que não é humano. E toda vez que eu estou errado, não tem problema nenhum em parar e dizer, olha, eu estou errado, me enganei. Não era assim. Agora, sempre procuro entregar para as pessoas o máximo de transparência para que você tenha um julgamento. Porque quem se coloca na vida pública está para ser julgado. A cada 4 anos, a cada 8 anos, tanto faz. Mas vai ser julgado. Então, todo mundo transparente. Então, acho que esclareço assim, qual é a intenção do 2630, qual é o caminho que o 2630 fez o tempo inteiro. O esforço que a gente fez na construção foi ouvido assim, um volume imenso de integrantes da sociedade civil brasileira, todas as empresas. O projeto, por exemplo, tem um cuidado de não regular plataformas que tenham um volume menor do que 2 milhões de usuários cadastrados para estimular a inovação, porque as pequenas empresas teriam dificuldade de estabelecer aqueles requisitos de transparência que são fundamentais. A transparência não é do seu conteúdo que você postou, da sua vida. Eles têm acesso a isso tudo. Acho que todo mundo aqui tem consciência, né? Que eles usam todos os indicadores da sua vida para saber o que você quer, o que você não quer e para mudar a sua opinião. Acho que essa altura do campeonato 2024 todo mundo já sabe. Né? Mas a gente não sabe a motivação, por exemplo, da exclusão da conta de A, B ou C. Que essa pessoa não tem direito de defesa. Às vezes são atividades comerciais, até de comunicação, que são totalmente suprimidas, sem nenhuma fundamentação e fica por isso mesmo, vamos embora. E aí, respondendo uma pergunta que não é desse painel, mas que eu peguei no final aqui, de por que não se avança em alguns temas. Por que não se avança, por exemplo, numa CPI de lava-toga? Por que não se avança na discussão do impedimento de ministro? Por que não se avança na discussão dos grandes casos de corrupção que continuam atravessando o Brasil desde sempre, desde que Cabral chegou nas Caravelas? A gente não consegue fazer isso porque a gente segue elegendo gente que não tem qualificação suficiente e que tem rabo preso. Quem tem rabo preso, não adianta ir lá para o Brasil. Vão pegar o rabo no mesmo instante. Eu vi isso acontecendo. Nós tivemos uma janela extraordinária em 2019. Você teve uma grande renovação do Senado, um governo que se elegeu com a bandeira lavajatista e que em fevereiro já estava entregue. Não levou 60 dias. Entregue por quê? Por conta do processo do Flávio, meu colega senador da República do Estado do Rio de Janeiro. Processo que foi suspenso com a decisão do ministro Dias Toffoli, que tinha pedido impeachment também lá em abril de 2019. Porque ele suspendeu por 1 ano todas as investigações de corrupção do país, baseadas em relatórios do COAF. Fez isso sem fundamentação, uma monocrática aleatória, mas fez. Atravessou-se 1 ano com tudo paralisado pelo Brasil. Quem trabalha com investigação sabe que investigação paralisada tem um destino do cemitério, né? Não vai para lugar nenhum. Então, essa transparência,
se conecta de certa forma, que alguns falaram aqui também. Ninguém vai ser perfeito. Os dois maiores líderes populares do Brasil, neste momento, e talvez, seguramente estão entre os maiores da nossa história, são Lula e Bolsonaro. É bobagem você negar isso. São duas lideranças extraordinárias, com suas características específicas, com os defeitos que acho que todo mundo já identificou também, tem ninguém aqui. Né? Agora, se eu tenho objetivos concretos, olha, eu quero limpar esse negócio da justiça, voto em gente honesta, que não tem rabo preso. Você gosta da esquerda? Vota no de esquerda. Gosta de direita? Vai de direita. Estou vendo muita gente baixando o Novo já apresentou um monte de nome bom. Sou direita, vai dizer que o Novo é de esquerda agora. Chegamos nesse nível de maluquice, né? Não é. Não, eu gosto da esquerda. O pessoal parte desse quem é a esquerda. Tem opiniões ali que eu concordo, não. Mas é democrático. Mas se for alguém honesto, que consiga sustentar um confronto lá, saiu essa semana a notícia que eu fui monitorado pela BIM, talvez 2, 3 anos. É um atestado de idoneidade. Eu brinco com minha mulher na casa, já paguei rapariga, você pode ter, porque se tivesse, deve ter sido a interceptação mais chata da história. Quase não tem vida social, não tem a mãe, não é ladrão. Deve ter sido chato o relatório para caramba. Botaram lá, fez, renova, em 2018. Mas, brincadeiras à parte, acho que encerro minha fala reforçando novamente os parabéns pela iniciativa do debate. Isso é muito importante, porque quando a gente vai debatendo, mesmo que em algum momento esse debate se torne mais áspero, o resultado final é informação de qualidade. E nenhuma democracia sobrevive sem informação de qualidade. Então, iniciativas como essa, que tem o apoio do Mises, né, Brasil, são produções de conteúdo de qualidade. Isso é muito importante. A gente tem uma carência enorme disso no Brasil, para que o debate seja qualificado. E aí, depois do debate qualificado, o eleitor faz sua escolha. Ele vai acertar, ele vai errar, como todo ser humano, mas a democracia vai estar funcionando. E o 2630, eu tenho absoluta convicção, se tivesse sido votado e aprovado no momento em que foi apresentado, ele teria atravessado uma outra realidade, totalmente diferente dessa que a gente viveu, com garantia da liberdade de expressão das pessoas, sem possibilidade de intervenção excessiva do judiciário, sem a possibilidade de intervenção excessiva das empresas, e com uma vida talvez mais tranquila para todos. Agora, a janela de oportunidade política se inverteu. Como eu disse, em 2019, a gente tinha uma vontade histórica de fazer uma mudança grande no Brasil e jogar fora. Fevereiro. Depois foi piorando, porque ao longo do tempo, as pessoas vão sendo esmagadas pelo sistema. O sistema é brutal. Quem acha que é uma brincadeira de internet, que eu faço aqui uma gracinha e vou mudar o Brasil, esquece. É muito difícil. Porque, de fato, você tem interesses bilionários rodando. A gente está reformando o sistema tributário brasileiro e votações em segundos de regulamentação. Isso é um impacto imenso. Ninguém está prestando atenção. Não, mas tem que dar imensa, regulamentação imensa que a gente vai tentar revisar no Senado com enormes dificuldades. E esse processo todo vai ser muito melhor se a gente tiver capacidade de ter acesso à informação de qualidade, analisar, a capacidade intelectual para analisar essa informação e tomando nossas decisões. E o meu trabalho, como delegado de polícia, como cidadão, hoje ocupando o cargo de senador da República, é insistir nesse caminho. Garantir o máximo de informação para as pessoas. O máximo. Sem filtros, sem viés, mas garantindo a possibilidade de responsabilizar aqueles que cometem crime. Porque eu não vou acreditar que alguém aqui nessa sala seja favorável ao crime. Que alguém aqui nessa sala seja favorável ao anonimato para cometer crimes. Há uma discrepância econômica que permita que quem tem ferramentas financeiras faça uma campanha de alcance de 1 milhão e o nosso candidato novo, que está ali, nosso procurador de Estado, muito bem-vindo, sempre um prazer de encontrar, que é um cara sério, vai ter um alcance desse tamanho. Ele não vai usar esse dinheiro. Ele não vai usar caixa 2. Ele não vai conseguir comprar alcance, seguidores, o diabo que seja. Enquanto outros estão comprando. E não, é só olhar, está tudo ali. Isso é mais ou menos transparente. Você consegue identificar hoje quem está cheio de seguidor, de curtidas, de engajamentos. Você vai olhar, tem indiano, tem do Egito, tem quanto é tantos seguidores que estão aqui falando da eleição de Aracaju. Um negócio diferente. Acho que já não mandei muito. Peço desculpas pela interrupção da sua fala, mas de fato o documento oficial está em mãos, acho que você já deve ter recebido.
com a assinatura do então presidente do Senado, encaminhando para a Câmara dos Deputados. Esse é o documento que existe. Né? Aí versões que circularam aqui e acolá, não tem como falar. Aquelas versões que o relator da Câmara, Orlando, tentou incluir, menos ainda, eu discordo da imensa maioria das alterações que o Orlando tentou fazer. Ele inviabilizou o projeto, ele tornou o projeto Frankenstein sem viabilidade, mas continuo acreditando na democracia, continuo acreditando que eventos como esse são importantes, que a gente vai estar sempre à disposição. Toda vez que sou convidado, o deputado brigou comigo, olha, você devia estar no painel anterior, eu digo, eu vou para todos que me convidam. Eu só deixo de ir se eu não tenho viabilidade física. Mas, se não, estou sempre à disposição, porque é minha obrigação. Não é que eu sou melhor do que ninguém, não é obrigação. Ninguém pediu para você ser político. Você foi lá e pediu para o povo votar em você para ser político. Aí depois você não pode também dizer, não, mas eu não falo com ele, eu não falo com a professora, eu não falo com... Não, eu falo com todo mundo, respeito todo mundo e apresento os fatos da forma mais simples possível para que vocês possam tomar um convencimento. Espero que a gente possa ter aqui feito algum esclarecimento, e claro, vamos acompanhar agora a fala da professora que teve esse currículo todo relatado, mas tem uma parte do currículo que não foi relatada. Eu já fui professora da minha filha mais velha em 2 semestres, e é uma excelente professora, já sabia, agora a minha família confirmou. Obrigado a todos. Bem, boa tarde. Como eu sei que estou premida pelo tempo, vou procurar ser bem objetiva sobre as considerações acerca dos limites da liberdade de expressão. Acho que o Lucas bem expôs o que é a liberdade de expressão, trouxe autores de respeito, Mil, Rui Barbosa, e eu vou me deter mais na análise de fato do texto original do PL 2630. Eu entendo, talvez, uma pequena confusão em que o Lucas incorreu, porque, de fato, eu e um orientando meu também tivemos que revisar. Houve mudanças, alterações com emendas no texto original e, coincidentemente, há 2 semanas, houve a banca de defesa de uma monografia de conclusão de curso e o título foi exatamente uma análise do PL 2630, PL das fake news ou da censura, à luz da racionalidade legislativa. Então, está fresquinha ainda. E quanto à questão da liberdade de expressão, de fato não há nenhum direito absoluto. O aluno do curso aprende logo no início, por mais fundamental que seja, nenhum direito é absoluto. Agora, se tem um direito que tem um maior alcance, uma amplitude que o Constituinte teve preocupação de assegurar, foi o direito à liberdade de expressão. Porque sem liberdade de expressão não há liberdade de crença, não há liberdade de manifestação artística, cultural, convicção filosófica, ideológica, não há a segurança do direito à liberdade de reunião, de associação. Então, todos esses direitos decorrem de um direito-mãe, que é exatamente o direito à liberdade de expressão. Podemos passar, então, PL, propositor, senador Alessandro Vieira. A emenda diz que o PL institui a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na internet e os objetivos declarados são esses. O fortalecimento do processo democrático, e aí, defesa do Estado Democrático de Direito hoje no Brasil serve para tanta coisa que a gente já fica meio de cabelo em pé, não é? Por meio do combate ao comportamento inautêntico, louvável, a própria Constituição diz vedado o anonimato, e essa preocupação é válida, as redes de distribuição artificial de conteúdo e do fomento ao acesso à diversidade de informações na internet do Brasil. Eu peço que guardem bem, não é, esse registro, diversidade de informações. A defesa da liberdade de expressão e o impedimento da censura no ambiente online. É um tanto quanto redundante esse inciso segundo, porque a Constituição de 88 diz que é assegurada a liberdade de expressão sem censura, sem depender de prévia licença. Seguinte, a busca por maior transparência
garantia de contraditório, ampla defesa e a adoção de mecanismos e ferramentas de informação sobre conteúdos impulsionados, de caráter publicitário, direito à informação. O direito à liberdade de expressão também engloba o direito à liberdade de informação e de o receptor ser informado de quando é uma informação impulsionada, direcionada, exatamente por patrocinadores. Sobre a liberdade de expressão, a origem, uns dizem, e eu acredito, remonta à pátria-mãe da liberdade, de toda a defesa do livre pensar, e aí Atenas. Quanto ao marco legal de proteção, há quem registre que o primeiro documento remonta ao século XIII, a própria Magna Carta, e as declarações, a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, fim do século XVIII, no bojo da Revolução Francesa, Declaração dos Direitos do Homem, na Declaração de Independência das 13 colônias americanas e muitas constituições, como a nossa, consagram esse direito. E aí alguns conceitos importantes. O que é censura? E aí, exatamente, o Estado se valendo do seu poder para limitar a liberdade de informação de maneira direta, fechando jornais, perseguindo, prendendo jornalistas, até indireta, como, por exemplo, aplicando multas bastante elevadas que inibem a liberdade de expressão, veículos que possam auxiliar no acesso à informação, ao livre fluxo de informações. Eu não concordo muito com o termo autocensura. Na verdade, o que há é a censura direta ou por vias meio obtusas, dissimuladas, que levam pessoas exatamente a ter temor, medo de livremente expressar seu pensamento, suas ideias. A autorregulação, que muitas dessas plataformas e o próprio PL também incentiva, promove, que estabeleçam regras e que divulguem essas regras, que os usuários possam devidamente ser informados. O tal de um direito sancionador, que aí esse PL vai na linha desse direito sancionador, que não é uma novidade assim tão grande para quem transita no campo do direito, mas é um tipo de direito que fica ali no meio termo entre o direito penal e o direito administrativo, que confere um poder considerável ao Estado e às vezes a agências que o Estado cria, onde até tem a representação da sociedade civil, mas o Estado ainda tem uma representação majoritária sem as garantias do que seriam exigidas no campo, por exemplo, do direito penal. E nesse direito sancionador a gente vai ver o grande poder que o PL estabelece, confere aí a um comitê, a uma comissão. Tipos abertos, o uso de termos vagos, imprecisos, muito abertos, e para a gente que se preocupa com a proteção de nossas liberdades, criar leis com conceitos vagos, termos indeterminados, é uma temeridade. A gente fica extremamente vulnerável para um intérprete de ocasião, o censor da hora, que pode estar ali aboletado nesse tal comitê regulador. E o garantismo, não o garantismo desvirtuado aqui no Brasil, mas o garantismo exatamente centrado na ideia que é a ideia matriz do garantismo: contenção do arbítrio, do poder do Estado, primado, defesa efetiva das liberdades fundamentais. E aí, diferença entre legitimidade de lei e racionalidade da lei. A gente verificou que a lei não atende à racionalidade legislativa, mas antes é importante falar sobre sua legitimidade. A legitimidade material, em razão do seu conteúdo, se está em conformidade com a Constituição Federal, eu particularmente entendo que há aí, na essência dessa lei, uma ofensa substancial aí
a Constituição e formal se respeitou o devido processo legislativo. Lamento discordar do senador, mas acho que faltou maior participação, maior transparência na condução do processo legislativo, que ainda não terminou. Seguinte, e o que é essa racionalidade legislativa? Bem, nós nos pautamos principalmente num autor espanhol chamado Ricolés, onde ele diz que quando se analisa a racionalidade de um texto normativo, essas três questões têm que ser respondidas. Por que e para que criar uma determinada lei? Quando criar? É o momento oportuno para criar essa lei? Como criá-la? Qual o procedimento a ser observado, além do respeito a um devido processo legislativo? Ela é realmente necessária? A lei, o PL 2630? Bem, a gente, além da Constituição Federal, o senador também falou da Lei de Crimes Cibernéticos, a gente tem a Lei do Marco Civil da Internet, a Lei Geral de Proteção de Dados, o Código Penal Brasileiro, que já estabelece os crimes contra a honra, temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, que protege contra o abuso, a pornografia infanto-juvenil, temos a Lei do Racismo, disseminação de ofensas a grupos em razão de sua etnia, origem, nacionalidade, crença, se defende o nazismo, está lá previsto na lei do racismo, e no Código Penal, em várias legislações penais extravagantes, extraordinárias, há tipos que já têm como qualificadoras, o senador falava, antes de xingar uma pessoa, colocar o nome lá na porta do banheiro, o dano era menor porque o alcance era mais limitado. Mas, em vários tipos penais, já há previsão de causa de aumento de pena, que aumenta significativamente ou qualificadoras, quando o meio empregado para a prática do crime for a internet, redes sociais, que favoreçam sua execução, sua propagação. Então, o dano vai ser proporcional. O Código Civil Brasileiro, que prevê a responsabilização do agressor, do ofensor, de quem lesa alguém por danos. O Código do Consumidor, que o próprio PL faz menção, que deve observar os princípios que regem a Lei do Marco Civil da Internet, que rege o Código do Consumidor, que rege a Lei Geral de Proteção de Dados. Seguinte. Então, há necessidade dessa lei? Tanta legislação já? Quando criar a lei? Assim, aí eu coloquei, os objetivos declarados muitas vezes ocultam fins inconfessos. Aí tem o artigo 10, que foi mencionado aqui, eu chamei a atenção para o parágrafo 1º. Considera-se encaminhamento em massa o envio de uma mesma mensagem por mais de 5 usuários. Quer dizer, se forem 6, são 6. Né? Pessoas enviando a mesma mensagem, ser considerado encaminhamento de massa, né? Em intervalo de 15 dias. Isso é assegurar o livre fluxo de informações? Isso é assegurar a liberdade de circulação de ideias? Em mídia ou não? No meu entender, sim, não é? Seguinte. E aí, quando criar a lei? O projeto surge no contexto de uma pandemia, com ampla e intensa supressão de liberdades fundamentais. Ninguém podia falar sobre tratamento inicial. A liberdade médica estava sendo tolhida. Conversando com o doutor Angotti, ele disse, olha, tem um parlamentar de Sergipe que me perseguiu aqui, porque defendia que o livre exercício da medicina fosse respeitado. Crise institucional persistente, com grande instabilidade jurisprudencial. Em todo o país, as Cortes Supremas, elas cumprem principalmente uma função estabilizadora do direito. E hoje o que a gente tem é um verdadeiro quadro de bagunça jurídica no Brasil.
do ativismo judicial, que leva a decisões erráticas, contraditórias, que contrariam a própria jurisprudência recente, mudança de entendimento em intervalo de 2 anos. Para vocês terem uma ideia, a jurisprudência da Corte Americana sobre o aborto houve a mudança depois de quase meio século. Aqui no Brasil se muda o entendimento do Supremo, entendimento já consolidado, precedente no intervalo de 2 anos. Uma hora a prisão em segunda instância vale, outra hora não vale. Uma hora a condução coercitiva para servir ao cumprimento de mandado de busca e apreensão vale, outra hora não vale. Temos o país ainda um tanto quanto convulsionado, marcado por uma forte polarização, e temos casos de censura. Brasil Paralelo, Revista Cruzoé, o amigo do amigo do amigo do meu pai, não é? A Revista Oeste, a Jovem Pan, que tivemos jornalista lendo receita de bolo. Como criar a lei? Seguinte, houve a falta de debates e de maior transparência, sim, na condução do processo legislativo. Houve tentativas também de aprovação, até recentemente, do PL a toque de caixa, que fosse aprovado aí um regime de urgência. Enfim, não houve observância de um devido processo legislativo. E aí, me encaminhando para o final, vamos para alguns trechos problemáticos. Bem, aí nós temos o parágrafo 2º e o parágrafo 4º, acho que do artigo 10. Os registros de que trata o caput devem conter a descrição dos usuários que realizaram encaminhamentos em massa de mensagem com data, horário, encaminhamento e quantitativo total de usuários que receberam uma mensagem. A obrigatoriedade de guarda prevista neste artigo não se aplica às mensagens que alcançarem quantitativo total inferior a 1.000 usuários. O que é que fica, o que é que a gente pode deduzir daí? Mensagens que tiveram um amplo alcance, que podem ser verdadeiras, que podem ter uma qualidade informativa relevante, vão ficar ali sujeitas a um certo controle e monitoramento desse indivíduo. As que forem falsas, temos ou não já legislação suficiente que pode responsabilizar o autor dessa mensagem, que dissemina ofensas, inverdades. Reparem também que é declarado como um dos objetivos do PL assegurar o livre fluxo de ideias, que é decorrência natural, concretização da liberdade de expressão, mas estabelece restrições irrazoáveis para isso. Próximo. O PL foi inspirado principalmente na legislação europeia. Esse DSA, que buscou, de fato, centrar mais na proteção da transparência, evitar que houvesse disseminação de conteúdo de caráter publicitário, patrocinado, sem o usuário ser informado. Agora, ainda que o PL tenha dispositivos para coibir também perfis falsos, informar o usuário sobre conteúdos patrocinados, evitar riscos sistêmicos, há esses 3 graves riscos que eu vou apresentar na sequência. Falta de razoabilidade na definição de encaminhamento em massa e arquivamento de dados sem necessidade de autorização judicial. Então, esse comitê aí, esse conselho de transparência da internet, pode ter aí, né, um certo acesso quando autorizado judicialmente e apresentar qualquer justificativa por conta da abertura excessiva. A criação desse Conselho de Transparência da Internet, por exemplo, tem representante da academia. Eu acho que quem, por exemplo, da minha universidade poderia ser indicada é uma profissional, uma colega que está licenciada, porque está em um alto cargo, certo? Que já tem histórico de censurar. E aí? Multa de até 10% do faturamento do grupo econômico no Brasil.
Vocês já imaginaram? Não é da plataforma, não. É do grupo. 10% do faturamento de uma possível multa aplicada, por sugestão desse Conselho de Transparência, pode inibir plataformas de atuarem no país. Como já aconteceu, de plataformas se recusar a cumprir ordem judicial ilícita e se mandou. Seguinte, lembram dos dispositivos abertos, como eu disse no início, o risco, expressões indeterminadas, conceitos vagos, termos imprecisos? E a administração pública deverá coibir a destinação de publicidade para os sítios eletrônicos e contas em redes sociais que promovam atos de incitação à violência contra a pessoa ou grupo. E aí está muito em voga falar que isso está aí, abrange o tal discurso do ódio. No final eu vou mostrar aí algumas pérolas desses discursos que já foram dirigidos a mim. Mas eu defendo a liberdade. Especialmente em razão de sua raça, cor, etnia, sexo, características, deficiência física e imunológica. Será que tem a ver com a vacina, né? Com aqueles experimentos sensorial, mental. E aí vem o tipo guarda-chuva, não é? Por ter cumprido pena, aliás, por ter cumprido pena eu lembrei de Lula, não sei porquê, né? Ou por qualquer particularidade ou condição. E aí essa particularidade ou condição cabe tudo, não cabe? O Congresso Nacional instituirá aí o Conselho de Transparência. E depois o senador pode explicar. É previsto como vacatio legis 90 dias, que é entre a publicação e o início da propriamente vigência e obrigatoriedade da lei. Mas esses dispositivos aí, eles já teriam efeito imediato, já seriam, né, sem vacatio legis. Publicou, já passaria a valer. Com atribuição para a realização de estudos, pareceres, avaliar os procedimentos de moderação, certificar a entidade de autorregulação. Ou seja, não, olha, essa plataforma, essa rede aqui, não atende o que a gente concebe como sendo a autorregulação adequada. Estabelecer diretrizes para a autorregulação. Seguinte. Então, são esses os riscos. Eu peço desculpa, sim, por ter me alongado um pouco, mas, felizmente, viu, senador, não foi aprovado, apesar do seu entusiasmo. E tem mais alguns aí? Olha, eu publiquei, aliás, tomaram conhecimento que eu assinei uma carta contra a demissão, e nem gostava muito, sinceramente. Quem me acompanhava à época sabia, do Valtraub. Pouco fez no Ministério da Educação, falastrão, mas deu uma entrevista falando que a UNIT, né, o custo de um aluno na UNIT é bem mais barato do que na UFES, e a turma não gostou, pediu a cabeça, falou que nos campi há muito consumo de maconha, como se a gente também não soubesse, não fosse verdade, e queriam demiti-lo, e eu faço parte de uma associação Docentes pela Liberdade, como representante aqui no Estado, assinei junto com todos os outros diretores regionais, uma moção contra a sua demissão por esse motivo. Está aí todo o carinho, a maioria professores, olha, em rede social a mim dirigidos. Próximo. Tem mais pérolas aí. Ah, não, desculpa. Minha filha terminou enviando o contrato. Ah, tá aí. Traíra, não é? Enfim, vou poupá-los. Mas parabenizar o Lucas pela iniciativa e toda a equipe organizadora. Matheus, fico muito feliz aqui de encontrar ex-alunos. Por honestidade intelectual, eu estou na política e faço parte do Novo. Vejo aqui esse time valioso e nosso pré-candidato, a quem eu saúdo, em nome de toda a equipe. E saúdo especialmente também meu querido professor, fonte de inspiração na defesa da liberdade, professor Antônio Miller. E muito obrigada.
Perguntas, pessoal? Vai ser o mascote. Demorou, levanta a mão. Pessoal, a gente está vivendo tempos sombrios, tá? Mas por outro lado, a gente está vivendo a história, né? Nós somos testemunhas da história. Não uma boa história do Brasil, né? Mas tudo tem que ser um aprendizado, né? Por exemplo, nesses tempos sombrios, eu tive a conta suspensa recentemente. Não sei porquê. Não sei porquê. Não fiz nenhuma postagem polêmica. Não falo com ninguém. Não repasso minhas postagens políticas. Eu fui surpreendido com minha conta suspensa até o dia 7 de julho. Né? E me restou esperar até o dia 7 de julho. Restou. Né? A PL 2630, desde aquela que foi proposto, eu sempre fui assim, eu sou da área de TI, sou um defensor da liberdade, mas uma coisa que me incomoda são as contas falsas. Não tem como alguém ser a favor disso. E na época, quando o PL foi proposto, eu lembro, apesar que ele foi desvirtuado para poder do tempo, outros que faz parte do Congresso discutiu, não é? Nunca é o projeto original. Acho que nunca existiu um projeto original que foi aprovado limpo, do começo ao fim. Mas enfim, ele é focado, no meu ponto de vista, acertadamente, no foco no anonimato, que é o que está na nossa Constituição. É a liberdade de expressão, vedado o anonimato. Eu não vejo nenhuma dificuldade, por exemplo, de se exigir o CPF na criação de uma conta. Simples isso. Isso já resolveria um monte de problema. Um monte de problema. Porque, como a professora falou, minha colega de partido, brilhante. Mas, como ela mesmo falou, existe muita legislação contra agressões, contra ofensas, contra calúnias. Mas se você não souber quem falou aquilo, não adianta. Você pode ter 1 milhão de penalidades, mas se você não conseguir identificar o autor, que covardemente se esconde atrás de uma tela de computador, de um celular. Então, assim, eu achava que tinha que ter essa identificação. Muita gente, mas isso aí não pode inibir. Amigo, mas se você não tiver coragem de falar, melhor você não falar. Então, você tem que ter a responsabilidade do que você fala. Isso aí é tudo a democracia. Né? E o problema é que hoje passou do ponto, por uma série de omissões, como o senador falou, do próprio senador Flávio Bolsonaro, né, que podia ter matado a cobra desse problema lá atrás. Né? Eu até perguntaria a ele se não existe possibilidade política, de alguma forma, de se resgatar esse lava-toga, ou o próprio Senado, que nós... É uma pergunta que eu fiz no começo, a gente está aqui desde 14h30. O grande responsável por essa situação que o Brasil está passando é o Senado Federal. À medida que ele não assume sua responsabilidade de colocar um ponto final nesse abuso do judiciário, porque à medida que bastava chamar um ministro do Supremo para depor, já assustava o resto. Mas o Senado está com isso. Então, eu queria ver com o senador se é possível, se existe espaço, ou se não tem jeito, se tem que esperar até 2026, ou mais nunca. Bom, eu vou entrar primeiro nessa parte só da viabilidade política do anual lavatório. Hoje não tem viabilidade política. O que é viabilidade política? Eu tenho que ter 27 assinaturas que aguentem a pressão. A pressão é brutal. Lá em 19, quando a gente fez isso, a gente conseguiu 32 assinaturas, foi o máximo que a gente conseguiu. E foi uma pressão intensa dos ministros e do presidente Bolsonaro para retirar das assinaturas. Foram retiradas, salvo engano, 2 ou 3. O saudoso senador Major Olímpio declarou na tribuna que ia se pressionar e rompeu com o Bolsonaro por conta disso. A senadora Cassada, depois, Selma, relatou isso, e ainda a senadora Soraya Tronic também. Então, ali eles tinham gente que tinha capacidade de sustentar esse enfrentamento, porque é muito difícil mesmo. Não é brincadeira, porque é um sistema muito pesado. Então, hoje eu acredito que eu não consigo as 27 assinaturas. Testo isso periodicamente.
digo a vocês, que eu sou bastante persistente nas minhas leituras e eu tenho convicção de que a cúpula do judiciário, a elite política, jurídica brasileira, judicial brasileira, ela é parte do problema que o Brasil tem, que é um problema de não enfrentar as nossas dificuldades, é um problema de não abrir os olhos e enfrentar o mal da corrupção, por exemplo. Se isso vai ser resolvido na nova eleição em 26, vai depender muito da capacidade dos partidos apresentarem alternativas e do eleitor ter condições de analisar. Porque você vai ter muito candidato oportunista, como sempre tem, você vai ter muito candidato movido por milhões e milhões de campanha ilegal, porque sempre tem, e você teve o ingresso agora no nosso Senado, mais recentemente das BEDs, e a gente está em vias de aprovação das outras modalidades todas de jogo, e isso tradicionalmente nos países onde tem liberação traz uma contaminação ainda maior do crime organizado na seara da política, porque é uma frase que eu uso muito, o bandido, ele é bandido, ele não é necessariamente burro, ele é bandido, mas burro não precisa ser, alguns são, mas a maioria não. E eles já perceberam que é muito mais fácil, a pena é muito menor, o risco é muito menor em fraudar uma licitação do que trocar tiro e roubar banco. Então é por isso que você tem uma infiltração progressiva do crime organizado na política. Sempre teve ali, margeando. Mas hoje é cada vez maior esse problema. Então a gente vai chegar em 26 com uma série de dificuldades. Vai chegar em 26 sem legislação para cuidar do ambiente digital. Não vejo possibilidade de legislação. Então chegaremos com os regulamentos do Xandão ou coisas parecidas vigentes. E cada juiz eleitoral em cada comarca agora em 24 vai ser o Xandão da casa. Porque ele tem margem interpretativa, ele vai dizer, não, isso aqui é abuso de poder político, aquilo ali não é, isso aqui é abuso de poder econômico, aquilo ali talvez não, você está cerceando a conta dele por motivação oculta e ele é um possível pré-candidato, então isso é muito difícil. Mas você está certo na leitura de que o Senado tem um papel fundamental. Eu tenho uma entrevista ainda nessa semana para um veículo e o jornalista ficou indignado porque eu não aceitei a argumentação dele de que o plano de eleger senadores da direita era um risco para a democracia, os senadores bolsonaristas, não sei qual foi a expressão que ele usou. Meu amigo, o nome é democracia, não é o que eu gosto, não é em quem eu voto, é em quem a maioria vota, e é democrático. Então é democrático o projeto que o PT tem de eleger todos os senadores da face da terra, é democrático o projeto do Bolsonaro de eleger todos. Eu acho que ele tem que eleger só os parentes, o sobrenome, mas enfim, ainda assim é democrático. E a gente não pode, são linhas muito claras que a Constituição traz e que a gente tem que ter cuidado para não atravessar. Ninguém é dono da razão, ninguém é dono da democracia. Eu não aceito essa coisa de ter um xerife brasileiro responsável pela paz mundial, que é a condição na qual se coloca hoje o ministro Alexandre. Eu disse isso a ele, não tenho problema de falar. Acho que a gente tem que ter esse dever de honestidade, pelo menos para quem tem, né? Enfim. Acho que tem que ter essa clareza, que nós estamos fazendo escolhas arriscadas. A professora foi muito feliz com uma frase que usou. Hoje, a título de defesa da democracia, está valendo tudo. Está valendo tudo. E isso é muito perigoso, porque quem está hoje batendo palma, amanhã vai estar arrependido, porque essa máquina autoritária, a definição é clara, ela é autoritária, então ela vai ser autoritária para qualquer um, dependendo de se entrar na mira ou não. Acho que tem um caminho muito longo. Passa por 24 agora um pouco. É uma eleição municipal diferente, então as pessoas estão preocupadas com seus problemas cotidianos, isso é bom para a eleição municipal, mas quando ele passar a tratar da eleição nacional, é importante ter também, dentre as várias coisas, eu quero um cara que seja fiscalista, eu quero um cara que economize recursos, eu quero um cara que combata a corrupção, tem um monte de coisa que você vai botar na sua listinha de o que eu quero do meu candidato. Uma das coisas que eu particularmente defendo é que tenha qualificação e coragem para enfrentar o sistema que está aí. Porque se a gente não fizer isso, a gente nunca vai viver uma democracia real. Porque como é que eu vou chamar de democracia real um país onde a justiça não é igual para todos? Não é. As oportunidades não são, por um lado, pelo bem social, mas também a justiça não é. Eu sou testemunha disso, eu vejo isso todo dia em Brasília. Então, é uma caminhada longa e não vou cansar de elogiar a iniciativa do debate, porque todas as vezes que você coloca em debate opiniões diversas num ambiente seguro, tranquilo, educado, civilizado, as coisas vão fluir bem, vai chegar no final do dia com um esclarecimento maior. Eu vou só me alongar um pouquinho para explicar um ponto que a professora tocou com relação ao
serviço de mensageria, que são conceitos e termos que muita gente não domina. Se a gente mensageria, por exemplo, é o WhatsApp. Ele serve para quê? Ele serve para comunicação direta entre pares. Essa é a função dele direta. Como é a comunicação entre pares, ela é salvaguardada por criptografia. Até aí está tudo bem. Só que você tem a utilização, a instrumentação desse serviço, que seria de mensageria, para que ele se transforme, através da automação, em serviços que a gente chama de mural, como o Facebook, por exemplo, de postagens para conteúdo para acesso de milhões, instantaneamente, rapidamente, e usando a salvaguarda da criptografia. Então, o que o criativo faz? A interpretação correta é sistemática, então tem todo o artigo para ser interpretado. Ele estabelece, olha, se você fez uma postagem em tal número, isso não discutir a quantidade podia ser menor, maior, enfim, em tal quantidade, mas que teve tal alcance, tem que coibir? Não. Proibir? Não. Apagar? Não. Deixar salvaguardado, porque se aquele conteúdo for identificado como criminoso e dentro do devido processo legal, você pode ser atrás de localizar. Por quem já militou na área e já trabalhou com investigação, coisa que o Vale sabe, quando você pede o dado, a empresa vai dizer, não tem. Não posso, não consigo, não sei, não existe. Eu vivo isso desde o começo das redes, porque eu era delegado de internet aqui e o Facebook não aceitava o óleo judicial para nada. Pedofilia, incentivo à automutilação, nada. Com o tempo, eles foram passando a aceitar a imposição da justiça brasileira. Baseada em quê? Multa. Porque o sistema é capitalista. Ele só respeita a multa. E aí ele começa a atender as ordens, mas sempre dentro do devido processo legal. Repito, na proposta que fiz e também no conteúdo final do trabalho do Senado, que está documentado, formalizado, mandei uma cópia até agora para o professor, que não tem o contato de Lucas, mas e vocês, acho que teve alguns, mas está disponível no site do Senado. Ele não tem nenhuma tentativa de cercear conteúdo, porque qualquer tentativa de cercear conteúdo seria ilegal, profissional. Eu tenho obrigação de saber disso, não fui da escola. Passei, graças a Deus, bem por ela. Então, acho que essa é a tocada que a gente tem e, de novo, parabéns, Lucas, professora, todos os participantes. Eu gostaria só de tocar no ponto trazido pelo Aurélio. Não existe anonimato absoluto na internet. Cada computador tem o seu IP. Há pessoas que já vêm vencendo causas na justiça exatamente porque não tem perfis onde tem a sua própria foto, nome. Eu, de fato, coloquei minha cara a tapa e me posiciono e sou cobrada, sou monitorada, como se diz. Professor universitário que não é de esquerda tem que estar disposta mesmo a enfrentar a turba raivosa. Mas eu conheço pessoas, e aí, não sei se eu gosto muito do X, o antigo Twitter, com essa possibilidade de talvez não admitir perfis que o CPF é identificado, mas a pessoa usa um nome fictício, pode chegar a isso, porque é como eu disse, nunca a censura, a restrição à liberdade, ela vem, como se diz, chutando a porta. Ela sempre vem de maneira um tanto quanto insidiosa. E aí tem um perfil Nandix. Gente, Nandix contribui para a liberdade de informação, para mostrar as mentiras, as fake news, mais do que qualquer agência de checagem, que muitas vezes é bem seletivo. Então, eu tenho um ex-aluno, que é policial, que tem um perfil que ele disse, eu tenho que usar um nome fake, eu não posso me identificar, porque senão eu vou sofrer consequências, eu vou sofrer represálias. Então, a gente tem que levar em consideração que há riscos também numa democracia relativa, como a atual presidente já disse. E sobre essa questão, eu me sinto muito à vontade, assim, com todo o respeito ao senador Alessandro Vieira, em quem votei, mas hoje as redes sociais, elas cumprem um papel importante e quando você restringe a liberdade de expressão nas redes sociais, há um risco maior do monopólio da informação chancelada, controlada por oligopólios de mídia, que a gente sabe que existem no Brasil, bem como também do poder do Estado. E aí eu cito o exemplo do que aconteceu na Covid. O senador sabe que eu estive no gabinete dele no início, quando comecei a descobrir que, me permita, Lucas,
contas, eu não sei se todos sabem, alguns sabem, encontrei numa emenda parlamentar do senador, que um grupo da UFES recebeu 4,5 milhões. Desse grupo saíram pesquisas detonando o tratamento inicial, saíram pesquisas recomendando toque de recolher, passaporte, tudo isso aí. E o que eu descobri só em testes para juízo em valores atuais de quase 1 milhão. Certo? Pessoa ligada a um dos pesquisadores morando em São Paulo, recebendo 30, 60 mil para produzir, fazer assessoria de marketing em redes sociais e uma pesquisa sobre a pandemia. Aluna de 4º período de psicologia, recebendo para elaborar nota técnica sobre a pandemia. Certo? Compra de centrífuga em loja especializada em produtos PET. Tudo bem, pode ter mais de um código, mais 4,5 milhões de emenda parlamentar, 2,5 milhões do MEC, até quase 800 mil da famosa JBS, de projeto mantido sob sigilo, que até agora ninguém sabe para onde foi, onde esse dinheiro foi parar. 1,5 milhão os ministérios públicos doaram, bem, isso aí você já faça uma conta, mais de 10 milhões na época. E foi isso que eu descobri. Então, eu votei no senador, principalmente pelo combate à corrupção. Eu vi o que estava por trás dessa pandemia também. Muita gente se aproveitou para atacar nossas liberdades e praticar corrupção em larga escala. E aí, senador, já há um relatório da CGU, não sei se algum assessor seu viu, mas enviei para um e-mail, certo? O relatório da CGU praticamente confirma todos esses elementos de informação que eu consegui reunir. 75 municípios Sergipe tem. Seriam visitados 15 municípios em 3 etapas. Está lá no relatório da CGU. Evidências de que essas pesquisas não foram realizadas, porque entre o que descreve a metodologia e os dados divulgados não casa. Eu consegui as notas de viagem. Tem nota de viagem para fazer aplicação de teste e pesquisa em condomínio de alto luxo, de casas de 1,5 milhão, 2, 3 milhões na Barra, num fim de semana. Que diabo de teste aí no condomínio de alto padrão foram fazer num fim de semana? Então, eu espero, encerro, tá, Lucas, assim, senador, no momento em que bateu um arrependimento imenso do voto, foi quando o senador ameaçou, sinalizou da voz de prisão na CPI do circo, me permita, mas ali foi. E a uma servidora do Ministério que estava respondendo tecnicamente, o senador trazia dados desses pesquisadores, inclusive o pesquisador citado é formado em odontologia, e eu acho que por também dever de transparência, deveria ser informado que essas pesquisas estavam sendo patrocinadas com emendas do senador. Então, eu vi aí um certo tom ofensivo, agressivo para essa servidora, não falo nem da doutora Nise, da doutora Maia, mas de uma servidora de carreira. E aí, quanto mais vulnerável a pessoa, é claro que um sentimento maior de empatia, de solidariedade aflora. Mas espero que o senador acompanhe. Já está no 4º delegado o inquérito na Polícia Federal. Completou aniversário de 3 anos, eu estive lá com o professor Rodoval, não foi, professor? Há 3 anos está no Ministério Público Federal. Mas eu espero que um dia venha à tona. Vocês souberam alguma coisa na imprensa daqui sobre isso? Absolutamente nada. Mas a única coisa publicada na imprensa daqui, sabe qual foi? Pesquisadores irão processar a professora que denunciou irregularidades em projetos da pandemia. A única matéria que saiu. E a Paula Schmidt tomou conhecimento, o David Agape, da Gazeta do Povo, o David é o que está no Twitter faz.
a Paula Schmidt e teve uma divulgação um pouco nacional graças às redes sociais, Jornal Gazeta do Povo, Revista Oeste. Mas aqui, se não fossem as redes sociais e algumas pessoas saberem, passaria batido. Desculpa eu me alongar. Obrigada. Não vou me alongar na minha fala, né? Vou só responder primeiramente o ponto do Aurélio, né, que o Aurélio falou sobre a questão do anonimato, né? A professora Denise também tocou muito bem nesse ponto. Como o próprio Aurélio falou, né, a Constituição, no seu artigo 5º, inciso 4, ela prevê, né, que é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Então, é justamente esse ponto. A própria Constituição, ela já trata disso. Assim como aquela série de leis que a própria professora mostrou no slide, né, já tem leis que coíbem calúnia, que coíbem injúria, que coíbem difamação, coíbem ameaça, né? Então, isso daí já é coibido. E é aquela coisa, não existe anonimato de fato nas redes. A gente sabe, a gente vê constantemente, toda semana, notícias, por exemplo, de pedófilos que são presos e que estavam se escondendo atrás do anonimato, de racistas que são presos e que estavam se escondendo atrás do anonimato. Então, a gente já possui legislação para isso, né? Então, isso daí já é vedado. E as pessoas que estão cometendo crimes se valendo do anonimato, elas já podem responder por isso. Só tocando naquele ponto que o senador tinha tocado logo no começo da minha fala, né, sobre a questão das emendas que o projeto recebeu. O projeto do que recebeu mais de 150 emendas ao todo. Então a gente sabe, né, que todo projeto de lei, quando ele é protocolado, ele está sujeito a isso. A gente sabe que todo projeto ele corre o risco de sofrer emendas, todos irão receber emendas, né? Então, como o próprio Aurélio falou, acho que nunca houve um projeto que não recebeu emendas. Não que seja culpa do senador, obviamente não, ele não responde pelas emendas que são propostas pelos outros deputados, né, como ele mesmo comentou, né, o relator, que é o Orlando, transformou o projeto em um Frankenstein. Eu queria tocar no tema que o senador tinha comentado, né, sobre o artigo 10, inciso 1, que de acordo com ele não estava no texto inicial, correto? Eu estou aqui pelo próprio site do Senado, né, talvez o site do Senado esteja incorreto, como você falou, se você tiver meu contato, você pode me enviar. Mas quando eu clico aqui no texto inicial, no próprio site do Senado, está aqui a opção do texto inicial, tem aqui, artigo 10º, cadê? Aqui, artigo 10º, inciso 1. Artigo 10. Consideram-se boas práticas para a proteção da sociedade contra a desinformação, inciso 1. O uso de verificadores provenientes dos verificadores de fatos independentes com ênfase nos fatos. Como eu disse, o site do Senado pode estar incorreto, mas é como está hoje no site do Senado, inclusive quando você clica na opção texto inicial, você pode ver aqui, eu estou no site do Senado, né, PR 2630 de 2020. Então, se o site do Senado estiver errado, tudo bem. Como o senador disse, se ele quiser, eu posso passar o contato, depois de passar a emenda, assim como ele passou para a professora Denise, mas apenas retificando o ponto que eu tinha tocado logo no começo da minha fala. Então, já vou passar para a comida, o senhor já responde também, minha pergunta vai ser célere. Senador, como o professor Denise colocou aqui também foi um dos seus eleitores, né, em 2018. Né, eu sempre voto pela renovação, acho que sempre a gente deve estar escolhendo nomes novos. Fiquei feliz com a candidatura de Zé Paulo também, que o professor Denise me apresentou, é um nome novo, qualificado também. Então, a pergunta que eu tenho é simples para o senhor. O senhor não acha que, diante do contexto que levou à sua eleição, de utilização das redes sociais, de conseguir se esquivar da grande mídia, que não dá esse espaço para os candidatos que não têm recursos, né? Então, você não acha que foi equivocado, e aí permita, de repente você dar o seu nome, assinar esse projeto para regular, o mais bem intencionado que eventualmente tenha sido, para regular as redes sociais? Você não acha que deveria, você acabou se tornando, como se diz no popular, um boi de piranha, por exemplo, para a esquerda, porque você se tornou a cara do projeto, né? Não pode negar, assim, você foi exposto como a cara do projeto, por mais que o Orlando Silva tenha transformado, como o Lucas falou, no Frankenstein, mas todo mundo só falava da Alessandro Vieira. Você não acha que talvez fosse melhor deixar alguém da esquerda, que é uma pauta que eles normalmente apresentam de controlar, regular, enfim, apresentar esse projeto para, se for o caso, aperfeiçoá-lo, né? Apresentar alguma coisa, ou se não houvesse a possibilidade de aperfeiçoá-lo, trabalhar pela sua rejeição? Hoje você se arrependeria ou não, se sustenta a necessidade disso? É só aproveitar o gancho. Não, só um breve esclarecimento em relação a projetos e emendas para a Universidade Federal de Sergipe, os projetos encaminhados. A gente tem um histórico longo, sou seguramente o parlamentar que mais aporta recursos para a Universidade Federal de Sergipe e com muito orgulho eu vejo que a Universidade melhorou sua classificação no ranking nacional.
e tem pesquisadores hoje premiados e reconhecidos no mundo todo. A professora Denise me procurou, efetivamente apontando denúncias. Essas denúncias foram encaminhadas à Polícia Federal, ao Ministério Público Federal, ao Tribunal de Contas da União, acho que esses 4 órgãos. E até o momento não teve uma devolutiva, agora citou um relatório do CGU para localizar isso, não receber essa devolutiva. Não receber essa devolutiva, e é muito claro que a gente teve devolutivas em sentido contrário, na verdade. Mas vai ser objeto de avaliação sempre do mandato, porque é assim que ele trabalha, não tem muito compromisso com ele, muito menos compromisso falso de fiscalização daquilo que não nos cabe. O que lhe cabe é aportar recursos numa instituição que é acreditada, que é respeitada. A Universidade Federal de Sergipe, a professora Denise foi candidata a reitora pelo menos uma vez, me recordo-se 2, então ela sabe da importância que tem a instituição, e o grupo que está lá fez a gestão disso da forma que entendeu correta. Aliás, tem uma coisa que nós sabemos. Com relação ao arrependimento pelo projeto, veja, uma pessoa da qualidade, a professora Denise, que tem um respeito intelectual enorme, eu conheço a professora Denise do tempo das altas redes de segurança pública, né? Começo da segurança pública qualificada em Sergipe. Professora extraordinária. Ela fez. Foi o nosso professor lá na Renaesp que eu coordenei. Isso, a gente tem essa interação e esse respeito no tempo. Mas você vê a análise do projeto, ela é muito mais baseada em supostas intenções, supostas insidiosas ilações, do que em conteúdo do texto. O conteúdo do texto está lá, já está linkado aí no Senado, é só ir lá para o texto final aprovado pelo Senado. O texto final aprovado pelo Senado é o produto daquele trabalho que foi feito. Uma infinidade de reuniões, escuta pública, website aberto, para quem pudesse ver. E não tem uma palavra que faça restrição ao conteúdo de ninguém. O que tenta restringir é a conta anônima. E não existe nenhuma lei que proíba ou que faça com que a empresa adote as ferramentas adequadas para evitar, por exemplo, uma criança de 6 anos que tem um perfil de Instagram. O termo de uso dele está proibido. Ele não cumpre o próprio termo de uso. Por quê? Porque ele ganha dinheiro com isso. Por que no Twitter você tem contas anônimas que praticam crime o tempo inteiro? Que vai de jogo do tigrinho, a furtos online, estelionatos e crimes contra a honra. Porque você tem uma dificuldade enorme para encontrar a identificação dessas pessoas. Você consegue? Nem sempre. Vou dar um dado para vocês que não está atualizado, mas de quando eu estava na cibernéticos. O roubo a banco, o roubo armado, o cara que vai lá, fuzil e tal, dava um prejuízo na faixa de 120 milhões de reais. 95% era preso ou morria. O furto online tinha um prejuízo acima de 1 bilhão. Iam presos menos de 5%, e um deles permanecia mais de um ano preso. Então, não é tão fácil como tenta se fazer parecer identificar alguém na internet que está se usando ferramentas. Mais ainda quando está falando de esquemas criminosos, que é o que você tenta coibir no projeto. Então, não sei se vai ter mais uma rodada. O projeto ele veio muito bem focado, desenhado em cima de ferramentas. E eu acho que você tem que ter responsabilidade com aquilo que você faz. O que eu fiz, apresentar um projeto que regule a atividade dessas grandes empresas que ganham bilhões de dólares, que usam os nossos dados, que usam os nossos direitos, que não prestam conta a ninguém. Eu acho que é um projeto extremamente acertado. As interpretações, você tem uma ideia, a primeira grande resistência veio da esquerda, não foi da direita, a primeira grande resistência. Tem hoje um rapaz que é muito famoso na internet, eu vou nem falar o nome, porque eu não gosto de dar esse tipo de valorização para esse tipo de gente, mas é um grande influenciador brasileiro. Ele era extremamente ofensivo, agressivo. Quando a interpretação virou e a justiça começou a tomar medidas muito duras contra um segmento ideológico de direita, aí esse rapaz virou um defensor do projeto, sempre foi defensor. Então tem um oportunismo muito grande. E quem tem convicção e coerência tem que seguir sua convicção e coerência. Eu tenho absoluta convicção de que nós precisamos ter a regulamentação das ferramentas digitais. Que nós temos que ter a proibição das contas inautênticas. E se alguém tem necessidade de usar um pseudônimo por questão de segurança, a lei prevê. A lei prevê a possibilidade de sátira, de humor. A lei prevê perfis para fins artísticos. Não tem problema. Mas eu tenho que garantir, se aquele perfil A, B, C, Z, tanto faz, cometer um crime, ele seja identificado. É simples. Não tem historinha subterrânea. Não tem coisa escondida, pegadinha. É muito simples o projeto. Agora, de fato, ele mexeu com uma indústria que é gigante. Pra você ter uma ideia, Spotify Premium. Você paga Spotify Premium para quê? Para não ter propaganda, né? Teve propaganda circulando contra o projeto no Spotify Premium. A gente vai reconhecer lá depois com a gente. O WhatsApp circulou vídeo com conteúdo falso contra o projeto. Porque eles não querem ter responsabilidade, eles querem propor conta, eles querem ser igual ao Discord.
Você vai ter lá automutilação, estupro de menor, mas ele está ganhando dinheiro, engajamento ele não quer saber. E quando chegar ele vai dizer, olha, o Marco Civil dizia que eu não tenho responsabilidade, só quem tem é o autor do conteúdo. Eu permitia que o usuário usasse, eu permitia que tivesse divulgação, eu ganhava dinheiro com isso, mas a culpa era dele. A gente tem que amadurecer a nossa relação com o ambiente digital. O ambiente digital não é isento. O ambiente digital não é seguro e ele não é isento. E o nosso colega aqui, que é de um perfil que hoje não tem aceitação das grandes big techs, vai sentir isso na pele agora. Ele vai ver o alcance. A militância vai estar lá tentando dar engajamento, e engajamento não vai. Aí ele vai olhar para a coleguinha que está lá cheia de seguidor indiano e vai dizer, pô, dela vai. E aí o cara que não tem conhecimento técnico, ele fala, puxa, ninguém gosta do Zé, todo mundo gosta da fulana. Entendeu? Pois não. Eu lamento, mas assim, quando eu recebi o convite, Lucas, eu já tinha um compromisso às 7 horas, estou um pouco atrasada. Lá na Suíça, eu digo, meu marido, ele reza e eu também um pouco menos do que ele, mas estou indo para a missa, está tendo os festejos lá de Nossa Senhora do Carmo, e hoje à noite nós somos um dos casais responsáveis. Então eu peço permissão a todos aqui, agradecer mais uma vez o ambiente e muito obrigada, sintam-se abraçados, agradeço a oportunidade. Muito obrigado aqui à professora Denise e ao senador Alessandro por terem topado participar. Vamos passar aqui agora para a próxima palestra, que é do professor Antônio Miller. O coffee break está ali atrás, né? Quem quiser comer está disponível. Gostaria de fazer uma pergunta. Não.